Você já deve ter se perguntado por que muitas das vezes você não consegue tirar notas boas, por que você está sempre se comparando com aquele aluno na sala de aula que passa de ano, por que você sempre tira notas baixas, reprova de ano, é um aluno medíocre que não consegue aprender nenhum conteúdo e muito provavelmente você já se conformou com essa situação. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma forma, um guia para você dar uma volta por cima e fazer parte dos 1% melhores alunos da sua turma e estar à frente de 99% dos seus concorrentes. E eu vou lhe mostrar até o final desse vídeo que isso é muito mais fácil do que você pensa. Então fica até o final que você de uma vez por todas vai mudar a forma como você enxerga os estudos e como você pode de uma vez por todas se tornar um aluno mais inteligente. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação. Bom, primeiro passo e não menos importante, que eu acho que você já deve ter ouvido falar por aí, mas não da forma como eu vou lhe falar agora, é que você precisa, para todo o conteúdo que você for estudar, discutir aquele assunto para si mesmo. Ou para algum parente, ou para qualquer pessoa que você tenha proximidade. Mas discutir aquele assunto. E por que eu estou dizendo isso? Porque, pessoal, ler o assunto não é o suficiente. Anotar o assunto não é o suficiente. Fazer resumo sobre o assunto não é o suficiente. Você precisa fazer muitas outras coisas para consolidar aquele conhecimento. E a coisa mais importante que eu diria aqui é justamente o ato de discutir, o ato de dialogar aquele assunto, destrinchar ele ao máximo. E você pode fazer isso justamente no primeiro contato que você tem ali com o conteúdo, tá? Ou seja, enquanto você está lendo aquilo ali, você poderia simplesmente pausar por um momento, parar ali um instante e discorrer sobre o conteúdo estudado. Ou seja, eu vou ler um capítulo, ler um subtópico e parar um pouco depois e explicar aquilo ali para mim mesmo. O que eu vou estar fazendo é simplesmente tentar entender o que foi aquilo que eu acabei de colocar para dentro da minha cabeça. Não tem mistério, pessoal. Não tem mistério. E muitas pessoas negligenciam isso aqui porque acabam tendo uma visão um pouco mais negativa. Ou simplesmente não dão a devida importância que realmente merece. Então, discutir o assunto para si mesmo de longe é uma das melhores formas de consolidar esse conteúdo. E, comparando com todas as outras técnicas que você vê por aí, consome a menor quantidade de tempo. Você precisa simplesmente parar ali 1 minuto, 2 minutos e pensar, pô, o que foi isso aqui que eu estudei? O que foi isso aqui que eu acabei de ler? Você já parou para pensar, se perguntar um pouco o que é que eu fiz? O que é que tem nesses parágrafos, nessas linhas que eu acabei de ler? Então, discuta, destrinche ao máximo, pessoal, isso que você estudou. E o principal mecanismo de eficácia dessa técnica aqui é que você consegue tirar o mal da leitura passiva. Ou seja, como eu falei, ler não é o suficiente. Então, ao tirar apenas a leitura passiva do seu processo de aprendizado e acrescentar discussões entre elas, você estará tornando esse processo de passivo para ativo. Você vai estar mudando o jogo, vai estar virando a chave. E é justamente essa a virada. É você mudar a forma como o conhecimento entra no teu cérebro. E por que isso é tão fundamental? Por que isso, inclusive, é tão embasado cientificamente? Porque junta as duas maiores evidências científicas de aprendizado, que nada mais é do que o ato de, como eu já falei aqui no canal várias vezes, de puxar na memória, ou seja, de reavaliar aquele conteúdo ativamente várias vezes na memória, mas também colocar indiretamente em prática a técnica Feldman. Ou seja, explicar aquele assunto como se você estivesse de frente com uma criança.
E até mesmo se você não leva em consideração uma criança ou não, mas o simples ato de você explicar aquilo, ter a capacidade de sintetizar aquelas ideias em uma premissa, já é o atestado de que você tem um certo domínio daquilo ali. E aí, se você junta essas duas técnicas, eu diria que você já está muito à frente de quem lê, muito à frente de quem faz resumo, muito além de quem fica anotando todas as informações que o professor coloca no quadro. Tenho certeza disso. Eu já ouvi várias e várias vezes: ah, por que você não faz resumo? Como assim você não estuda com resumo? Como assim você não anota nada? Cara, eu nunca me identifiquei com isso. Eu nunca me identifiquei com esse tipo de metodologia de estudo porque nunca fez sentido para mim. E quando eu fui ver o que realmente funcionava, eu percebi que o que eu fazia era o que já era bem fundamentado e era o que trazia mais resultado. E posteriormente eu vi que eu não tenho necessidade de fazer esse tipo de coisa porque não é eficiente. Pode até ser eficiente de um certo ponto psicológico, de costume, de hábito, né? Eu tenho o hábito de fazer resumos, eu tenho o hábito de rabiscar, beleza, isso aí é algo seu. Mas em se tratando de eficácia, de processo de aprendizado ativo, cara, puxar na memória e explicar para si mesmo já te coloca na frente de qualquer pessoa que esteja lidando com essas outras técnicas que eu acabei de lhe falar. Bom, segundo passo, e não menos importante, depois de você ter lido aquele conteúdo, ter explicado para si mesmo, ter feito aquele processo de reavaliação constante na memória, que eu vou estar explicando em outros vídeos por aqui, depois de você ter feito tudo isso, o próximo passo, pessoal, é fazer uma breve organização. Como assim fazer uma breve organização? Bom, não estou falando daquela organização de horário, de rotina, porque isso eu explico em vários e vários vídeos aqui. Eu estou falando daquela organização de conteúdo, pessoal. Quando a gente está numa faculdade, numa escola, num pré-vestibular, estudando com um edital de um concurso, a gente se dá conta de que existe muitos assuntos. Existem muitas fórmulas. Existem muitos conceitos para se aprender. E é um favor que nós fazemos para nós mesmos organizar todos esses assuntos que a gente vê. Não é justo para o nosso cérebro, pessoal, querer estudar tudo aquilo no modo automático, sem nenhuma espécie de organização, de revisão, de cronograma. É injusto. É injusto com o nosso cérebro. A gente não funciona assim. Nós não consolidamos o conhecimento dessa maneira. Então, nós precisamos organizar isso. Nós precisamos colocar aquilo de uma maneira brevemente, como eu coloquei aqui, brevemente organizada. E, pessoal, isso aqui é individual. Tá? Isso aqui é individual. Isso aqui você mesmo deve ter o autoconhecimento e organizar da melhor maneira. Não tem como ele falar qual o melhor método de organização, porque isso é completamente subjetivo. Mas, em se tratando da minha experiência, eu gosto muito de organizar os meus conteúdos por meio de mapas mentais. Então, por exemplo, aqui é um conteúdo extremamente denso. Provavelmente um livro didático contém 10 páginas falando exclusivamente desse assunto, mas um simples fluxograma, eu diria que nem é um mapa mental, tá mais um fluxograma, mas um simples fluxograma aqui, ó, que de uma videoaula conseguiu sintetizar essas 10 páginas. Então olha como você consegue organizar um conteúdo, olha como você consegue sintetizar essas ideias com palavras-chave que lhe remetem àquele conteúdo que está no livro didático. E a partir dessas palavras-chave, aí sim você parte para onde? Você parte para memória ativa, para a técnica FEUMA e consequentemente retém aquilo. E hoje existem muitas e muitas formas de organizar seus conteúdos. Eu trouxe o exemplo daqui do Notebook LM. De longe, pessoal, só com o Notebook LM você consegue fazer 1 milhão de coisas. Você consegue fazer questões sobre os assuntos, consegue fazer flashcards sobre os assuntos, consegue fazer, pessoal, até mesmo podcasts. Pô, imagina aí você colocar um livro inteiro dentro de um podcast.
e ficar ouvindo aquilo ali no treino, na academia. Então, hoje não tem desculpas para você não organizar o seu estudo. Antigamente, você podia até pensar nessa possibilidade, nessa desculpa, mas hoje não tem como, eu não vejo possibilidade de realmente não organizar os assuntos, as ideias, os seus estudos. Não tem como. Uma própria IA, em questão de 5 segundos, consegue fazer isso para você. E isso aqui vai economizar um tempo que posteriormente será refletido no seu aprendizado. Porque quanto mais tempo eu tenho economizado, mais tempo eu tenho para estudar mais assuntos e mais tempo eu tenho para estar à frente dos meus concorrentes. Ah, mas eu não quero tratar o outro como concorrente. Cara, é assim que funciona, é assim que o processo do estudo funciona. Quem está ao seu lado estudando para a mesma coisa que você é seu concorrente. Não tem essa. E o último passo, e não menos importante, é, como diria o professor Pierre, aula dada é aula estudada. Ou seja, uma coisa que eu reparei naqueles alunos que sempre estão à frente na sala, que sempre estão com as melhores notas, que sempre conseguem passar de ano ali de maneira extremamente tranquila, é porque eles conseguem, além de fazer tudo isso que eu falei, estudar no momento correto. Ou seja, estudar após a aula. Após a aula é o melhor momento que eu posso utilizar para estudar, porque o conteúdo está fresco na sua cabeça. Você já tem aquela informação retida. Então, a única coisa que você vai fazer é colocar métodos práticos para consolidar aquele conteúdo que você acabou de ver de forma passiva na sala. E quanto mais tempo se passa entre essa etapa do conhecimento passivo, mais ramificado e mais partido é o teu conhecimento. E mais difícil é de você colocá-lo em métodos práticos. E se você demorar demais para colocar ele em prática, vai chegar em um momento que você vai ter que novamente rever ele de modo passivo para colocar em prática. Então, muitas vezes as pessoas, eu não vou estudar agora de madrugada porque eu tive aula à noite e eu estou cansado. Mas se você dormir, muito provavelmente aquele teu conteúdo que você viu na aula será abandonado. Será repartido em lapsos de memória. E possivelmente você terá que ver a aula novamente. E possivelmente quando você com o dia inteiro ocupado por aula, você terá que rever aquilo na noite do dia posterior. Então assim, se você acha que é algo vantajoso, mas na verdade está dando um tiro no seu próprio pé. Por quê? Porque vai estar desperdiçando tempo e tendo que ver aquilo de novo de forma passiva. Isso é contraprodutivo. Portanto, pessoal, aula dada é aula estudada hoje. Eu não vi, definitivamente não vi, nenhum aluno de bom desempenho estudando um dia antes da prova, estudando aquele assunto depois que a aula foi dada 3 semanas antes. Não vi. Pelo contrário, eu vi essas pessoas estudando logo após a aula. E, além disso, colocando em prática a organização dos estudos, colocando em prática a tecnofilma e a explicação e, claro, discutindo o assunto. Eu vi tudo isso aqui nos melhores alunos que eu já conheci. E bom, se você quer realmente aprender a estudar, você quer realmente entender como é que funciona a arte do estudo, eu sempre trago aqui, pessoal, os melhores livros, a melhor literatura, as melhores bases, fontes que eu utilizo para trazer todas as minhas ideias aqui. São livros que realmente valem cada centavo e que você adquirindo não só estará contribuindo para o nosso canal, mas também se ajudando como pessoa, se tornando um estudante mais disciplinado e, claro, aprendendo a como estudar e como aprender de verdade, deixando de ser um aluno medíocre, estando à frente de 99% dos seus concorrentes. Então, se você chegou até aqui, vou estar deixando o link desses livros aqui na descrição para você adquiri-los. Certamente você não irá se arrepender. E pessoal, se você chegou até aqui, eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. E saiba, coloque em prática
esses 3 pontos que eu lhe falei e você definitivamente se tornará uma pessoa muito mais eficiente nos seus estudos. Lembre-se, eu não trago métodos milagrosos, eu não trago soluções milagrosas, eu trago o básico bem feito. E o básico bem feito consegue lhe trazer a excelência e lhe deixar entre os 1% melhores alunos. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, deixa aí a sua inscrição e comenta aqui embaixo o que é que você achou sobre tudo isso aqui que eu falei. Até a próxima.